Bem, teremos este fim de semana a rodada número 18 do Campeonato Brasileiro, com 3 jogos no sábado e 4 no domingo. Serão apenas 7 partidas, porque tem jogo de Copa do Brasil entre São Paulo e Fortaleza, o jogo da volta. Primeiro foi 3-3 lá em cima no Castelão. Tem time que já antecipou partidas nessa rodada aí, então tá a rodada meio desfalcada. De qualquer forma, o essencial está ali, e eu já aponto desde já o jogão da rodada. O jogão. Será domingo, 18h15, no Beira-Rio, entre Internacional e Flamengo. Os dois dividem a primeira posição no campeonato. A primeira posição no alto ali, o líder é o Inter, pelo saldo de gols em cima do Flamengo. Tem um saldo ligeiramente inferior. Os dois têm a mesma pontuação, 34 pontos. Este é o grande jogo, diria até talvez do primeiro turno. São dois times que subiram na hora certa, conseguiram alcançar e até ultrapassar o Atlético Mineiro. O Atlético bobeou, nas últimas rodadas andou bobeando aí. Então, os dois vão se engalfinhar aí. São times que estão na Libertadores, se classificaram em seus grupos. Times que jogam um futebol, cada um a seu estilo, são dirigidos por argentinos, né? São por estrangeiros, né? O Flamengo por um espanhol, Domenech Torrente, o Inter pelo Eduardo Cudê, o argentino. E um detalhe, o Atlético Mineiro jogará no sábado à noite, e ganhando o jogo dele contra o Sport no Mineirão, como ele tem ganhado quase todos os jogos do Mineirão, só empatou um contra o Fluminense. Foi uma surpresa, foi dessa lista de tropeços dele aí. A tendência é ele ganhar, ele vai assistir de camarote os dois se engalfinharem no dia seguinte. Qualquer resultado será bom para ele. Um empate, ele se aproxima, ele encosta, se houver empate nesse jogo, e se houver um vencedor, ele passa o outro, porque ele tem um jogo a menos que os outros dois. Se houver um vencedor, quem perder, ele já é no mínimo o segundo lugar. Então, ele pode ser o segundo colocado ou continuar em terceiro, mas a um ponto da dupla lá. Então, ele tende a ganhar com esse jogo. Vocês estão vendo a lista aí, eu vou falar devagarinho os jogos para vocês acompanhando aqui. Às 17 horas de sábado, um embate direto lá embaixo. O Bragantino, que é o 19º, contra o Goiás, que é o 20º. O Bragantino anda jogando razoavelmente bem nos últimos jogos, né? É um time que não colhe os resultados em relação do que produz em campo. Então é um time que está brigando contra o rebaixamento, é uma surpresa, é uma das surpresas negativas do campeonato, está devendo, né? Mas tem jogado um pouco melhor do que o seu adversário. O Goiás é um time que está brigando desde o início lá embaixo, já queimou 2 treinadores, está no terceiro, não consegue empilhar resultados, faz ocasionais jogos, momentos de jogos bons, momentos de jogos ruins, tem sido derrotado quase sempre. Então a tendência é que em Bragança Paulista dê Bragantino aí. Às 19 horas temos Ceará e Coritiba. O Ceará é o 14º, o Coritiba é o 18º. É o 18º. É um embate direto, porque se o Coritiba vence, ele alcança o Ceará na pontuação e passa no número de vitórias. Então é um dos 4 jogos da rodada, que são um combate direto por posição. O Coritiba melhorou um pouquinho, mas o melhorado do Coritiba não vai tirar ele daquela zona de rebaixamento, daquela briga para não escapar. O Ceará anda jogando bem, principalmente fora de casa, ele se comporta bem, com personalidade, mas ele vem de perder o título cearense para o Fortaleza, com 2 derrotas. Perdeu a segunda agora na quarta-feira, amargo bivice-campeonato cearense aí, ele vem mordido. Mas ele jogando em casa, eu suponho que ele tenha mais chances de vencer do que o Coritiba. E às 21 horas, o jogo do líder, Atlético Mineiro, que é o 3º colocado atual, contra o Sport, que é o 12º, vem de 4 derrotas consecutivas. Aquele encaixe do Thiago Neves no time, não pelo que é o Thiago Neves, ou pelos problemas que ele teve no Cruzeiro, mas o encaixe dele não foi muito positivo. O Jair Ventura tem sofrido um pouco para achar a melhor posição para ele e ele se entrosar com os companheiros. E eu passo que o Atlético é aquele time que aperta, prensa o adversário. Fez isso contra o Bahia, quando pronunciou uma goleada com o primeiro tempo, muito bom, mas no segundo caiu de produção e ao levar um gol, entrou em pandemônio e levou mais 2 e quase levou o terceiro. A goleada que se desenhou a favor dele quase virou a goleada ao contrário, né, para o Bahia. Né? Então o Atlético tende a se recuperar, vai buscar reabilitação. Ele, nos últimos 4 jogos, ele só venceu um, que foi o Goiás, o Lanterna, né? Ele perdeu do Fortaleza jogando com 1 a mais boa parte do jogo. Ele empatou com o Fluminense em casa, no Mineirão, saiu perdendo, né? E perdeu da Bahia, um jogo de virada incrível. Então a defesa tem comprometido muito o trabalho do pessoal do meio de campo e do ataque do Atlético Mineiro, que é o time mais vistoso, mais
é o time mais forte em termos de sensibilidade, de intensidade no campo do adversário. É um time que aperta mesmo, marca em cima, não dá trégua, corre o tempo todo. O Savarino na ponta direita e o Keno na esquerda apertando, mas falta um centroavante ali. Está sentindo falta desse homem para fazer os gols. Né? O Sacha facilita as jogadas dos outros, como fazia no Santos com o próprio Sampaoli, mas o Atlético tem sentido falta desse jogador e o Sampaoli tem reclamado isso. A tendência é o Atlético vencer aí. No domingo, às 16 horas, Fluminense e Santos, que também é um jogo direto. O Fluminense é o sexto, o Santos é o quinto. É uma dupla luta direta por posição. Dois times que surpreendem no brasileiro. O Fluminense porque não tem elenco e consegue. Um time cheio de veterano, contratou muito veterano, tem conseguido fazer bons jogos. O Nenê jogando muito bem. Né? O Odair Helma conseguiu dar um jeito do Nenê se destacar nesse time. Tem jogado bem. O Fred ainda não faz uma jogadinha ou outra ali, mas também está devendo. O time, quando joga a garotada, joga mais solto. Né? E o Nenê ajudando, correndo como um garoto. E o Santos é uma das boas surpresas também, porque perde jogadores. Perdeu o Everson no início do campeonato, perdeu o Sacha, os dois estão no Atlético Mineiro hoje. Mas ainda assim o Cuca fazendo um bom trabalho, uma boa Libertadores, um brasileiro muito digno, com o Marinho e com o Soteldo, é um time que incomoda muito os adversários. Jogo bom, viu? Jogo bom esse também aí. E Atlético Goianiense e Palmeiras, uma briga por posição. Eles estão juntos na tabela. Os dois têm 22 pontos. O Atlético é o nono e o Palmeiras o oitavo. O Atlético não pareceu ter sentido a saída do Wagner Mancini para o Corinthians, não. Tem jogado bem, tem feito bons jogos contra os adversários. Agora o Palmeiras está na hora de se explicar. Ainda que não tenha técnico, são dois times que perderam o técnico recentemente, né? Ainda que não tenha técnico, é um time que vem de vitória por goleada 5-0 na Libertadores, com a melhor campanha consolidada na fase de grupo da Libertadores. Vem favorecido por um sorteio ultra amigável da Libertadores. Saber vai pegar o Delfim nas oitavas de final. É o melhor dos sorteios, não poderia ter sido esse para ele aí. Então o Palmeiras jogando em Goiânia, ele pode ter chance ali. O Estádio Olímpico tem um bom gramado, dá para desenvolver o futebol. Agora o Palmeiras precisa melhorar um pouco. Já andou esboçando isso no último jogo. O time se comportou bem, principalmente no segundo tempo. Às 18h15, o jogo, Inter e Flamengo. O Flamengo é mais tímido que o Inter. Tem jogado bem, tem invicto há 8 jogos, desde que levou aquela coça de 5-0 do Independiente Del Valle na Libertadores. Parece que se encontrou, levou uma chacoalhada. A garotada começou a entrar para socorrer os titulares, estavam quase todos contaminados pela Covid. O Flamengo teve um surto de Covid impressionante. A garotada entrou, deu conta do recado, tem segurado a onda, né? O Hugo jogando bem, o Natan jogando bem, né? O Noga jogando bem. O Ramon, quando entra na lateral esquerda, é um time que não tem sentido. E agora, outros jogadores que andavam meio em baixa, Vitinho começou a subir de produção, né, com incentivo do Domenech Torrente. Então, é um time que está subindo de produção. Não digo que seja favorito, mas ele tem mais time do que o Inter. O Inter, na Libertadores, vem de uma derrota, perdeu no Chile para a Universidade Católica, ficou em segundo lugar no seu grupo. É um time que, no Brasileiro, vem de 4 vitórias consecutivas, o que ele não conseguia há muito tempo, havia muito tempo. Tá? É o líder do Brasileiro. O Flamengo é o segundo, o Inter é o primeiro. Então é um time que tem vendido caro, é um time que sofre pouco gol, marca muito bem, os volantes saem muito bem para o jogo. Né? O Thiago Galhardo iluminado, fazendo gol de tudo quanto é jeito, de cabeça, cobre os pênaltis, faz tudo. Então é o grande jogo, talvez o grande jogo desse primeiro turno aí. Né? Não cravo nada aí, tudo pode acontecer. E o Atlético de olho, né, Mineiro. E no mesmo horário, o Atlético Paranaense, que é o 17º, posição totalmente incondizente com a qualidade de seu time, e o Grêmio, 11º, que deu uma reagidinha na última rodada, ganhou. É um jogo também de dois times da Libertadores, que vem de decepção. O Atlético perdeu de virada para o Peñarol e o Grêmio empatou em casa com a América de cara, com gol já no último minuto dos acréscimos, aos 55 do segundo. Dois times que têm decepcionado nesse aspecto, então precisam da vitória. É um jogo que tudo pode acontecer também. Inclusive os dois entraram com cheio de reservas, porque eles têm mania de desprezar o brasileiro aí, principalmente o Grêmio. Sobretudo o Grêmio, o Ziro e Vezeiro nisso. Vamos ver o que vai acontecer nesse embate aí. É um jogo também interessante da rodada. E vamos a ela. É isso aí, meus amigos. Até a próxima.